necessidades. Todas as pessoas sem Cristo já estão perdidas, sem salvação, cegas espiritualmente, condenadas ao inferno, como falamos ontem. Romanos 2,19, Paulo falando acerca dos judeus: e confias que é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. A religião faz isso. Cegos conduzindo cegos. Cada pessoa que rende-se a Cristo é um grande milagre. Grande manifestação do poder sobrenatural de Deus. Por isso que lá em Lucas 15:7, um versículo maravilhoso, que diz que assim haverá alegria do céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você já parou para pensar um pouquinho que Deus, que há alegria nos céus por uma pessoa pecadora, pela salvação de uma pessoa pecadora, reconhecimento do seu pecado, rendição, entrega, a igreja se alegra, também o céu. Então não é inferior, o milagre da salvação não é inferior aos grandes milagres operados por Cristo. Na verdade, a salvação de uma alma é um grande milagre. A visão daquele homem veio aos poucos, assim é a visão espiritual de um novo convertido em relação aos benefícios da salvação e promessas de Deus, oferecida a todos aqueles que creem. 1 Coríntios 2:9. Coisas que o homem não viu, ouvidos não ouviu, nem subiu ao coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitos crentes servem na igreja, às vezes é até ativo na igreja, mas parece que muitos não caiu a ficha, não entendeu os benefícios que a salvação nos proporciona. Muitos não entendeu, não caiu a ficha dos privilégios que nós, pecadores redimidos, salvos, obtemos. Eu fico pensando que se muitos crentes entendessem, compreendessem, tínhamos mais crentes fiéis na igreja. Talvez mais crentes fiéis. E fiel não porque quer agradar alguém. Fiel não porque quer agradar o pastor. Fiel não porque quer agradar a Deus. Ou fazer alguma coisa para ter a sua salvação, que já foi conseguida. Mas até com gratidão. Sem falar que Deus é tão bom que além de dar a salvação, ainda tem os galardões. Ele tem o controle de tudo. O Senhor está vendo tudo. Ele sabe da vida da igreja, Ele sabe da vida do pastor, Ele sabe da vida das ovelhas, Ele é o supremo pastor. Em Apocalipse, onde é que está Jesus? Andando no meio da igreja. Como é que o Senhor, Ele introduz as cartas, as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor? Conheço as tuas obras. Então Jesus conhece a minha vida. Jesus conhece a tua vida. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós encontramos este texto em Provérbios, Salmo 33, Salmo 34, outros textos. O Senhor, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está vendo tudo. Jesus Cristo passou despercebido naquela cidade. Ou seja, apesar dos milagres, as pessoas ainda não o reconheceram.
E assim continua sendo hoje no mundo moderno. Versos 27 a 29. Jesus passa despercebido na vida das pessoas, apesar de todos os benefícios, de todos os cuidados, dos suprimentos, dos livramentos, apesar das celebrações religiosas que o mundo comemora, onde falam do nome de Jesus, mesmo assim ele continua invisível para muita gente. Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta. Para os testemunhos de Jeová, Jesus é apenas um Deus, com D minúsculo. Não é Senhor. Mas lá em Mateus 28, 20, é-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. João 10, 30, eu e o Pai somos um. Na doutrina católica, Jesus está entre centenas de deuses, santos canonizados. Eu acho parecido com a situação quando Paulo chegou em Atenas, no Aerópago, lá em Atos 17. E ele disse, eu vejo que vocês são supersticiosos. Passando por aqui, eu vi muitos altares de deuses. E tem um lá que é ao Deus desconhecido. Pois é, este Deus desconhecido foi o que fez os céus e a terra. Esse que dá vida. Esse Deus desconhecido para vocês, que são cegos, ele não usou essa expressão, mas estou parafraseando, é o Deus que anunciamos, que fez os céus, a terra e o mar e tudo quanto há. Assim estava o povo de Atenas. Adorando a muitos deuses. Mas tinha lá ao Deus desconhecido. Jesus continua desconhecido para muita gente. E se você for pensar bem, se você for meditar bem em torno disso, às vezes nos dá uma tristeza. Pessoas sem Jesus, sem salvação. Aqui as pessoas brincam, aqui as pessoas tomam decisões, aqui as pessoas têm a oportunidade, mas ninguém sabe o dia da morte. Ninguém sabe o dia que ela chega. Pastor Manelzinho, que muitos conhecem aqui, uma vez eu ouvi ele dizendo, alguém ligou para ele, comunicando que alguém tinha falecido. Ele disse, irmão, nós estamos na fila. Eu não sei qual é o meu lugar da fila. Nós estamos na fila. Porém, louvado seja Deus que eu tenho aquela convicção de Paulo, eu espero que todos aqui, ou se não a grande maioria, de dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o morrer é ganho. A nossa cidade está nos céus e onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então isso é convicção. A salvação, ela está oferecida. Jesus Cristo fez um convite. Ele preparou a sua igreja, estabeleceu a sua igreja. E há um propósito. A igreja não foi estabelecida sem propósito. Deus não fez nada sem propósito. Não criou nada sem propósito. Assim como para a nação de Israel, Deus tinha um propósito para que eles pudessem ser uma bênção para as outras nações. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que eles conheçam na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Salmo 67, 2. Mas com a igreja, o Senhor Jesus Cristo tem um propósito, é que todos sejamos sal e luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É que cada um possa proclamar a palavra dele, anunciar a palavra dele. Paulo disse, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros,
a ignorantes, quanto a mim estou pronto para pregar o Evangelho a voz que está em Roma, Romanos 1, 14 em diante. Então, meus irmãos, o contexto aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 8, mostra a disparidade de pensamentos sobre quem era Jesus. Se era Elias, se era João o Batista, que já havia sido decapitado, ou um dos profetas do Velho Testamento. E o que é isso? Isso é justamente cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Os discípulos haviam sido iluminados pela luz, que é Cristo. João Batista havia testemunhado acerca de Cristo, contrariando todos os achismos. Capítulo 1 de João, 27, João diz: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. No verso 29, quando Jesus ia chegando, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus continua sendo rejeitado, infelizmente, confundido. Pedro respondeu corretamente quando perguntaram: o povo está perguntando, e você, quem diz que eu sou? Verso 29, disse-lhe, e ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, e lhe disse: tu és o Cristo. Pedro havia reconhecido Jesus. Embora que a fé dele não estava bem firmada, e depois ele sugeriu alguma coisa que Jesus Cristo não aprovou. Quando o Senhor Jesus disse que era necessário padecer, ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Ele disse: não, o Senhor não pode fazer isso. Ele sabia que a morte de cruz era dura, era cruel, sofrimento, muitas dores. Mas o Senhor, o que disse ele? Arreda de mim, Satanás, afasta. Esse não foi o propósito. Então, sua vinda ao mundo custou um alto preço. 31 a 33 de Marcos. E começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então a visão espiritual embaçada por causa do pecado não permitia algumas vezes compreender o propósito de Deus aos seus. A morte de cruz pareceu dura demais para Pedro. Ele sabia. Embora que depois, mais tarde, diz história extra-bíblica que ele morreu crucificado. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como foi Cristo. O texto revela que as nossas boas intenções não estão de acordo com a perfeita vontade de Deus, às vezes. A imatura possibilidade sugerida por Pedro representaria a perdição eterna para toda a humanidade, fora dos propósitos divinos. O que Pedro sugeriu, se fosse seguir o padrão dele, o pensamento dele, o Velho Testamento estaria nulo. Desde as promessas de Gênesis, de Abraão, a lei, os profetas, João 3,16, nem existiria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é reflexo do pecado. As palavras de Cristo a Pedro foi forte, significa arreda, desaparece.
Apesar de andarmos com Cristo, existem os momentos de fraquezas, falta de sabedoria espiritual, maturidade, às vezes visão. Concluindo, Jesus continua o mesmo que cura da maior cegueira, a cegueira espiritual. Quando uma pessoa se converte a Cristo, significa um grande milagre. Continua operando o maior dos milagres, o da salvação. E que Ele mesmo, que o Senhor, nos abençoe. Amém.